Em nome do Pai, Em do nome Filho, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou falar próximo da câmera. Nesse momento sagrado, é para ler uma mensagem que foi revelada ao médium vidente, mais uma continuação de visões sobre as doenças que estão sobre a terra. Quando muitos chamam de doença, não sabem que é um espírito, mas muitos sabem que é um espírito. Então eu tirei esse momento, que o meu mentor espiritual, o Mago, ele pediu para estar fazendo esse momento, essa gravação, que eu vou ler, que é uma mensagem que foi revelada para o médium vidente do plano espiritual. E como são muitas palavras, foi escrita nessas folhas para que eu consiga ler, para que todos entendam melhor num tempo mais curto. Uma pessoa que era da religião espírita, ela se afastou da religião espírita e hoje ela está numa outra religião, não vou citar o nome da religião, mas essa pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp e na hora que eu fui responder a mensagem, a pessoa falou que era dia de São Jorge e ele lembrava quando estava no espiritismo, São Jorge significa um orixá Oxóssi, e aí ele saudou Oxóssi, e aí eu respondi a mensagem saudando Oxóssi. Só que quando eu respondi a mensagem, eu estava respondendo a ele só as palavras mesmo da mensagem que ele me mandou. Mas em seguida, quando eu estava gravando a mensagem, o meu mentor, ele conseguiu abrir um canal espiritual, e aí eu comecei a falar muitas outras palavras, e essas palavras já não era mais eu falando, já era o meu mentor falando. Então essa mensagem ficou gravada no celular e depois foi passada para essas folhas que eu vou ler agora. Então a saudação de Oxóssi é o que arô, o que odé. Então eu só respondi a ele o que arô. Aí quando arô leu o que odé. E aí quando meu mentor começou a entrar nessas outras palavras que seguem. Não deixa de ser um santo para você só porque você não está seguindo uma religião de matriz africana, né? O bom dos santos é que eles não ficam presos como nós ao mundo ou lugar particular. Eles são a natureza, estão livres em todo o lugar. Isso que é evolução. Não importa a religião, qualquer ser humano, independente de religião, os santos são como Deus, está em todos, em qualquer lugar que você estiver. Se chamar por eles e pedir ajuda, eles não fazem acepção de pessoas por causa da religião que cada um segue, né? Isso que é importante. Os espíritos são partículas de Deus, assim como todos nós seres humanos e todos seres viventes. Nos seres humanos que partimos, nós seres humanos que partimos para a ignorância de desprezar um irmão só porque não está na mesma religião. Isso é coisa dos seres humanos, por falta de ativar a sabedoria de Deus que está em cada um de nós. Deus é o único ser criador de todos nós e de tudo que Ele criou, começando por essa casa gigantesca que Ele chamou de universo. É aqui onde todos nós nascemos e morreremos para cumprir uma missão. Um por todos e todos por um. Mas, infelizmente, nem no momento como esse que Deus permite para Satanás destruir quase tudo.
para Deus mostrar para Satanás que muita gente que crê em Deus sobre todas as coisas, Satanás não vai conseguir pôr nossas mentes que Deus não vai agir. Deus permitiu isso tudo porque sabe que tem muitos seres humanos que acreditam em Deus de tal forma que mesmo vendo o mundo inteiro desabando, Deus sabe que tem uma parte desse povo que está confiante que Deus vai dizer para Satanás: chega, você já viu que meu povo, desde a antiguidade, eles não perdem a fé em mim. Então, quando Deus disser para Satanás, como ele disse na época de Jó, Satanás vai arrumar as bagagens dele, Satanás vai arrumar as bagagens dele e vai desaparecer por mais um período de tempo. Porque desde a existência que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, que Satanás tenta destruir essa criação, porque ele não tem o dom de gerar. Então ele tem essa inveja contra Deus. Ele só tem os que já criados passam a fazer parte do partido dele, mas criar, gerando do primeiro espermatozoide, esse conhecimento ele não tem de gerar uma vida do corpo físico ao espiritual. Só Deus tem esse dom guardado. Então essa é a maior revolta de Satanás contra Deus. Por isso ele usa o dom que ele conseguiu roubar de Deus, que é a morte. Porque a morte, Satanás descobriu como ele usar ela para tirar muitas vidas em um estalo de dedo. Mas a vida, ele não tem esse conhecimento. Então, ele até hoje fala com Deus. Só aqui agora. Ele até hoje fala com Deus, desafia Deus, mas Deus muitas vezes diz para Satanás: vai, faz como você fez com Jó, toca em tudo e observe se os meus filhos que confiam em mim, até numa hora dessa, de tantas mortes, veja se os meus filhos que têm uma fé inabalável em mim, se eles entram em total desespero. E Satanás acaba desistindo, porque Deus não permite que ele destrua a sua semente. Hoje, a maioria que são ligadas ao conhecimento da ciência e tecnologia avançada, recorre a todos esses recursos, mesmo vendo que estão perdendo o controle, mas não conseguem entender que essa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra a potestade do mal, que a luta, a batalha e a vitória é pela oração e pelo jejum a Deus. Tem um ser humano, ou melhor, falando, tem muitos seres humanos na Terra que, se a ciência, tecnologia reconhecerem e deixar esses escolhidos entrar em uma perfeita sintonia espiritual, sem divisão, como vivem fazendo ultimamente, e unissem todos em uma só fé, em uma só comunhão e ligação direta com Deus, eu, como um escolhido, entre muitos outros que não são um, nem dois, nem três, em uma campanha mundialmente
durante os 7 dias da semana, tenho a certeza que apenas 7 dias seria o suficiente para derrubar Satanás com toda a legião dele, que estão espalhados em grupo por toda a terra, destruindo todos e tudo, não só com a morte, que é um desses espíritos que Satanás pôs nessa guerra, como o mais poderoso de frente. Mas além desse, tem outros chefes de Satanás que veio também fazer outra missão, como fechar todas as portas do lado financeiro, como também do espiritual, onde pessoas fiquem sem poder agir. Enquanto isso, a morte pode ceifar a muitas vidas. Numa hora dessa, só mesmo os que são como os montes de Sião, como os montes de Sião, que vão permanecer firme como uma rocha inabalável, porque os que têm fé avivada em Deus sabe que tudo que Satanás faz é com a permissão de Deus, mas só até também onde Deus permitir. Só que, como já foi dito nas palavras mencionadas nesta mensagem, quanto Satanás está fazendo o que ele tem conhecimento, que é matar, roubar e destruir. A maioria da humanidade que acreditam em buscar socorro e auxílio desse mundo tem uma boa parte de um povo na terra que estão com seus pensamentos e corações voltados para Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem o poder tanto tirar uma vida, mas que tem também o poder de dar a vida. Mesmo depois de morto, ele tem o poder de não deixar Satanás levar a alma desses mortos para o inferno. Então, é nessa hora que muitos dos anjos de Deus estão descendo à terra para confrontar com os anjos de Satanás. Enquanto os anjos do mal estão ceifando os corpos, os anjos do bem estão vindo a mandado de Deus com a proteção de São Miguel Arcanjo para resgatar as almas desses seres humanos que estão sendo ceifados inocentemente. Em Deus, inocentemente. Deus não permitiu que Satanás se sinta o vitorioso. Apenas ele está na guerra contra a carne e o sangue. Mas Deus está na guerra a favor do espírito e da alma, que é o bem mais precioso que todos os seres humanos têm. Mas por causa dos bens material, as riquezas dessa vida, estão a maioria, todos, se distanciando de Deus. Então, essa é a hora da escolha certa. Deixarmos tudo que o mundo oferece e se apegarmos a Deus, que pode dizer através de uma multidão rogando a Deus em uma só reza, ou que chamem de oração,
Para Deus, nessa hora, não importa seu modo de rezar ou orar, mas que seja da alma, do espírito e em verdade. Todas as nações, tribos, línguas, fazer como no dia de Pentecostes, todos se reunirem em um só lugar, e quando pensarem que estão os brasileiros rezando ou orando, que está no mesmo para Deus, nesse momento, outros de outros países, cada um na sua própria língua, e de repente todos começarem falando uma mesma língua, aí sim não vai ter coronavírus, Covid-19 e toda a peste de doenças que assolam a humanidade, trazida por Satanás, que não seja afastada dos filhos de Deus. Se já tivessem feito isso, o mundo hoje estaria melhor, mas está em tempo. Só não dependem só dos escolhidos de Deus na terra. Precisa que os que dirigem a humanidade na terra também se curvem perante o Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os seres humanos e de tudo que existe na terra. Aí sim, todos passariam a acreditar mais no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, como no de Abraão, de Isaque e de Jacó, como no de Moisés, de Noé e de tantos outros escolhidos de Deus na terra. Assim como o maior exemplo, o Deus de Jesus Cristo de Nazaré, como também no mesmo Deus de um homem tão simples nos dias de hoje, como foi aquele daqueles dias, que esse de quem estou falando, que foi quem através do seu mentor espiritual digitou essas palavras simples, mas verdadeira. Estou falando de um homem leigo, ou seja, analfabeto, o médio vidente, o Babalorixá, filho de Omolu. Então, como todos podem ver, Deus usa de quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele achar certo. Fazer, Ele faz. Amém? Amém? Amém. Axéu. Axéu.